Bom dia, maravilhosa! Estamos aqui no nosso terceiro dia de propósito, os nossos 21 dias, filhas alinhadas com o céu, né? Com o Senhor. E hoje, o nosso tema de hoje, do nosso propósito, está muito especial. O tema é alinhada com a voz do Espírito. Eita glória! Vamos lá? A palavra se encontra no livro de João, no capítulo de número 10, e o versículo 27, que vai nos dizer assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Glórias a Deus. Nós vamos ver que é, nós já chegamos no primeiro dia, foi falando sobre alinhada com o coração de Deus. O segundo foi alinhado com intimidade, com a intimidade. Nós, primeiro passo, entendemos quem nós somos em Cristo. Nós tivemos a nossa identidade firmada, trazemos esta verdade, né, para as nossas vidas, e agora chegou o tempo de nós identificarmos, né, e estarmos alinhadas com a voz do Espírito. Por que que é tão importante? Porque nós vivemos dias em que nós somos alcançados por muitas vozes. Nós nos vemos num turbilhão de informações, de vozes, e muitas das vezes a gente precisa silenciar essas vozes e nos conectar somente na voz de Deus. Por quê? Hoje nós ouvimos a voz do medo, da insegurança, a gente ouve a voz do nosso passado, das nossas rejeições, a gente muitas das vezes ouve a voz do inimigo, ouve as ciladas, né? E não sabe que voz que está ouvindo, a gente está no meio de muitas vozes e hoje a gente vai receber 5 chaves para a gente conseguir, né, ouvir a voz de Deus. Então, nós vamos junto aí identificar, porque identificando essas 5 chaves, a gente vai estar desenvolvendo intimidade, discernimento e sensibilidade à voz do Senhor. Vamos lá. Primeiro passo, primeira chave para as nossas vidas é qual delas? É o pertencimento. Saber quem você é, saber a sua identidade, a tua filiação, ela é fundamental para você identificar a voz de Deus. Por isso, a primeira aula e a segunda aula, segunda ministração, primeira e segunda ministração, elas são muito importantes para o desenvolvimento, a gente ter esse acompanhamento, porque uma ministração vai complementar a outra, tá? Maravilhosas. Então, vamos lá. Identidade e filiação. Quem vive como órfão espiritual vive em insegurança, não tem segurança, vive insegura, vive sempre dependendo de um intermediário, alguém para intermediar a relação com Deus. Sempre tem que ir atrás de profeta, vive atrás de revelação, porque precisa terceirizar este relacionamento para conseguir ouvir a voz de Deus. Porém, a filha, ela tem acesso à voz de Deus. A filha é aquela que reconhece, que sabe identificar quando é Deus que fala aos nossos corações. Então, se eu não sei quem eu sou, eu acabo, né, sabotando o meu propósito, sabotando a minha real identidade. Quando eu sei quem eu sou, eu desfruto da minha identidade e desfruto dos benefícios que ela traz. E uma delas é reconhecer a voz de Deus. E aí, uma reflexão para mim e para a tua vida. Será que nós temos buscado a Deus, orado, nos aprofundado nele, como filhas ou como órfãos? Como aquela que precisa terceirizar constante, ou eu consigo orar e ter um tempo de intimidade com Deus como filha? Então, primeira coisa para a gente estar identificando. Segunda chave para nós desenvolvermos intimidade com Deus e saber ouvir a sua voz é relação. Ou seja, eu preciso ter um relacionamento
com Deus. Eu só consigo identificar a voz de alguém através do relacionamento, através do diálogo, através da convivência, né? A gente vai identificar, às vezes a gente está em algum ambiente, a gente ouve a voz de uma amiga, ouve a voz do filho, do marido, a gente, opa, é meu marido. Por quê? Convivência, intimidade, relacionamento. Então, se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu preciso investir em tempo com Deus. Porque as ovelhas só ouvem a voz do seu pastor porque elas estão frequentemente ouvindo a sua voz. Eles estão tendo tempo com ele. E a mesma coisa nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Por que muitas das vezes a gente não reconhece a voz de Deus? Porque nós não frequentamos no jardim, nós não frequentamos, não estamos constantemente buscando um relacionamento com ele. Identidade com o Espírito se constrói com a constância e presença, não com correria. Não adianta eu fazer tendo 1001 coisa ao mesmo tempo para fazer. Eu preciso silenciar as minhas vozes, eu preciso me assentar, eu preciso desfrutar do tempo com o Senhor, na intimidade, na oração, na leitura da palavra. Eu preciso falar, mas eu também preciso parar para ouvir. A intimidade exige tempo com intencionalidade, ou seja, tempo intencional. Eu preciso ser intencional naquilo que eu estou fazendo. Ou seja, silêncio, palavra, coração exposto é um ambiente fértil para ouvir a voz de Deus. Então, silenciar. Eu não vou fazer o meu tempo com Deus no meio da correria do dia. Eu não vou fazer no meio as crianças correndo pela casa. Não. Qual é o momento que mais silencioso? Qual é o momento em que eu posso parar e ouvir a voz dele? O ambiente não dá, coloca um fonezinho de ouvido, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, desfruta deste momento. Então, silêncio, mais palavra, mais coração exposto, é você abrir o teu coração, trazer para fora, se despir, tirar a tua roupa, tirar a tua máscara perante o Senhor. Esse sim vai ser um terreno fértil para você ouvir a voz de Deus. Terceira chave muito importante, reconhecimento. Saber discernir qual voz você está ouvindo. Lembra que no começo desse vídeo eu falei que a gente convive com muitas vozes? A voz da nossa insegurança, a voz do medo, a voz do nosso passado, dos nossos traumas, das nossas dores, a voz do inimigo da nossa alma. Tudo isso nós passamos o nosso dia inteiro ouvindo. E por isso que eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter esse reconhecimento, saber qual é a voz que eu estou ouvindo. É a minha emoção que eu estou ouvindo? É a voz de Deus? É a voz do inimigo? Então, a gente vai precisar treinar o nosso espírito para que ele consiga discernir a voz de Deus, discernir o tom, o conteúdo, o fruto daquilo que se está ouvindo. Então, eu quero trazer 3 chaves dentro dessa chave, que é a chave do reconhecimento, para você conseguir trazer em direção à tua vida e aplicar. Então vamos lá, como é que eu ouço a voz de Deus? Primeiro de tudo, a voz do Senhor, ela traz paz, mesmo em meio ao conflito. Você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, mas isso não bate. Só que aquilo te traz uma paz tão grande. Meu Deus, o cenário, mas não parece ser isso, mas aquilo te traz uma paz. Você sente assim, que não vem de você. Essa é a voz de Deus, é direcionamento de Deus, é Deus falando ao teu coração. Então a voz de Deus, ela traz paz, mesmo em meio a um cenário turbulento, mesmo no meio de um cenário de confronto, ele vai trazer a paz. Segundo, ela está alinhada à palavra de Deus. Eu só vou identificar a voz de Deus se eu souber e me desfrutar deste livro aqui, disso daqui, porque isso daqui é a palavra de Deus, isso daqui é a lei de Deus, isso aqui são os mandamentos dele, os princípios de Deus. Deus nunca vai de acordo com algo que não é princípio dele.
Grave uma coisa maravilhosa. Deus é um Deus que não quebra princípio. Se precisar quebrar o princípio, não provém de Deus. Por exemplo, se eu tiver que tomar alguma decisão, algum comportamento, que mediante a essa situação eu vou precisar omitir, vou precisar. É uma mentirinha. Não vem de Deus, tá? Porque Deus não quebra princípio, Deus não é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade. Então, se vem com mentira, vem com desonra, você vai ter que desonrar o teu pai e a tua mãe para tomar alguma decisão, você vai ter que desonrar o teu marido, não provém de Deus. Você vai ter que agir com insubmissão, não vem de Deus, porque Deus é um Deus de princípio. E a segunda chave ela está alinhada à palavra de Deus, às leis, os mandamentos. Então, para mim poder saber, eu preciso, conhecer quem é Deus, quais são os princípios, o que Jesus, né, tem uma frase que agora eu não sei quem é que formulou ela, mas acho que até tem um filme, né, que diz assim, o que Jesus faria, né? Sempre que eu vou tomar uma decisão, sempre que eu vou fazer algo, o que Jesus faria? Né? Como que Jesus se comportaria? O que Jesus faria diante disso? Então, isso é muito importante a gente trazer essa verdade. Estar alinhada, a voz de Deus vai estar sempre alinhada com a palavra dele. Terceira chave, ela gera vida e ela gera direção. Se o que eu estou ouvindo está me matando, o que eu estou ouvindo não me traz direção, só traz confusão, não é a voz de Deus que você está ouvindo. Ou é a voz do inimigo, ou é a voz das tuas emoções. Então eu preciso entender e silenciar essas vozes para focar na voz de Deus, porque a voz de Deus ela vai gerar vida, ela vai gerar fé, ela vai gerar esperança, ela vai gerar aquele, como a gente falou, trazer paz, né? Ela vai me trazer vida e ela vai me direcionar a algo. Se eu tô perdida ali no meio, não é a voz de Deus, porque a voz de Deus sempre vai te direcionar, tá? O que eu preciso orar? A oração que eu preciso fazer, Senhor, me ensina a discernir a tua voz dentre todas as outras. Senhor, me ajuda a discernir a tua voz entre todas as outras vozes. Essa é uma oração que você tem que fazer constante. Senhor, me ajuda. Me ajuda, é a tua voz, não é a tua voz. A tua palavra, o que a tua palavra diz? Sabe, maravilhosos, hoje a gente tem muitas informações na palma da nossa mão, a gente tem Bíblia online, a gente tem aplicativos da Bíblia, a gente tem comentários. Eu não sei o que está querendo dizer, abaixa um aplicativo, ali é onde diz Bíblia comentada, porque a Bíblia comentada, muitas das vezes, ela vai trazer referência para você, de alguém que já leu aquilo ali, tá? Às vezes tem Bíblia que lá embaixo fala sobre aquele versículo, então você busca, né, discernir o que Deus está te direcionando. Quarta chave, para nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, a reverência. Tá? A quarta chave para a gente ouvir a voz de Deus é referência. O que é referência? Reverência é ter um coração obediente. Nós precisamos ter um coração obediente porque Deus, ele não se revela profundamente a alguém que só quer ouvir, mas não quer obedecer. Ouvir e obedecer anda lado a lado. Não, para que Deus vai ficar falando direção? Para que Deus vai ficar falando as coisas para você se você não obedece, maravilhosa? Deus já te deu chave, Deus já te deu direção e assim, Deus não vai falar novamente enquanto você não cumprir aquilo que ele falou lá atrás. Ele não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de desordem, Deus é Deus organizado, Deus ele é Deus de processo. Tá? Deus é Deus de processo, ou seja, ele não vai te levar no processo final sem você passar o processo do meio. Então não adianta querer, Deus, o que eu faço, se lá atrás ele já te deu direção e você não obedeceu. Você precisa, para ouvir a voz de Deus, ter reverência, você precisa ser obediente. Deus te falou, conclua aquilo que Deus já te direcionou e já te falou, tá? Então, o Espírito de Deus, ele revela a quem teme, honra e deseja se alinhar. Deus não vai ficar falando, você não obedece, você não se fugiu a palavra,
você não obedece, você não se posiciona diante daquilo que Deus já falou. Tem mulheres que têm muito direcionamento de Deus. Aí, mas Deus não tá falando mais nada. Tu já cumpriu aquilo que ele já falou? Ou você tá procrastinando? Deus já falou e você não obedece, né? Pegou a chave? Eu peguei. Uma espada que corta para aí, corta para cá também, né? Então vamos cumprir aquilo que Deus falou lá atrás para a gente poder seguir para o próximo passo e desfrutar de uma sensibilidade de ouvir a voz dele. Deus não vai ficar falando se eu não estou disposta a obedecer, tá? Então vamos lá. Você está disposta, né, a obedecer diante daquilo que o Senhor te revelou? Senhor, o que tu queres que eu faça diante disso? Me dá clareza. Amadas, perdão. Deus sempre vai falar para você através, primeiro ele vai testificar no teu espírito, você, depois ele vai usar pessoas ao teu redor, situação ao teu redor, que vai direcionar a mesma coisa. Por exemplo, eu identifiquei que Deus quer falar algo comigo, eu preciso sentar para ouvir ele, por exemplo, sobre algo envolvendo José. Por quê? O Luiz fez o devocional e a gente falou sobre José. O pastor Alan ministrou e a palavra foi sobre José, e tudo na mesma semana, tá? Então eu sei que Deus quer ministrar algo ao meu coração referente, extrair algo sobre a história de José. Alguma coisa eu já consegui pegar, mas eu preciso parar e anotar a direção que ele está me dando. Então eu já consigo, opa, é o mesmo assunto, né? Já falou no meu espírito. Por que falou no meu espírito? Porque quando eu lia o devocional com o Luiz, eu comecei a desembrulhar a palavra do Senhor ali para o Luiz. Então eu vi que algo o Senhor queria falar. Naquele momento, ok. Mas daí chegou no culto de domingo, Deus usou a pastora Ala para falar o tema sobre José. E eu abri o Instagram, estava falando sobre sonhos. A gente não sonhar os sonhos dos outros, mas sonhar sobre os sonhos, né, que Deus dá a nós, assim como José fez. Ele viveu os sonhos que Deus deu para ele. Então, assim, são 3 momentos em que foi direcionada a mesma passagem. E eu ouvi as 3. Então, opa, o Senhor quer falar algo comigo a respeito disso. Então, Deus sempre vai falar no teu espírito, usar situações, pessoas ao teu redor para falar com você. Às vezes você vai já sentiu no teu espírito, abriu uma ministração, a ministração fala exatamente aquilo que você estava sentindo, outra pessoa veio e falou, você abriu a palavra, também direcionou, esteja sensível que Deus está falando ao teu coração, tá? Vamos lá, o 5º passo, ouvir sem obedecer é desonrar. Olha como forte, isso é o complemento da primeira. Ouvir sem obedecer é desonrar. Quem ouve e segue revela maturidade espiritual. Não é apenas escutar algo bonito, é ser transformada e guiada por aquilo que ouviu. Não basta somente nós ouvirmos, mas sim obedecer. Quando Deus está falando, Ele está te dando uma direção. Você precisa ouvir, né? Ouvir é diferente de... você precisa escutar. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é uma função do teu ouvido. Eu estou aqui, eu estou ouvindo o caminhão que está trabalhando lá do outro lado, eu estou ouvindo o carro da vizinha. Isso é uma função, ouvir. Agora, escutar é mais ou menos aqui, entrou aqui, desenvolveu aqui. Isso é escutar. Ouvir é ouviu aqui, saiu por ali. Eu não estou prestando atenção naquilo que eu estou escutando. Entra e sai. Função. Agora, escutar, ela é diferente. Você ouve, função, grava aqui. Isso é escutar. Você está prestando atenção naquilo que você está escutando. Então, escutar é diferente de ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar. Deus fala com propósito e toda voz que é liberada sobre nós e não encontra resposta se apaga com o vento, com o tempo. É como no vento. Joga o vento, foi-se. Não grava-se, né? Então, nós precisamos, como filhas
maduras, filhas em Cristo, filhos em Deus, nós precisamos um compromisso diário. Qual é o compromisso diário que eu e você precisamos, maravilhosa? Obedecer à voz de Deus. Então a gente declara: Senhor, hoje eu vou obedecer a tua voz no que você falou comigo, o que o Senhor falou comigo. Então o que o Senhor falou comigo? O Senhor falou que eu tenho que me guardar, o Senhor falou que eu tenho que me esconder, o Senhor falou que é tempo de romper, o Senhor falou que é tempo de eu avançar. Então eu preciso obedecer aquilo que Ele declarou para mim hoje. Por isso que é fundamental. Eu levantei, vou orar. Senhor, qual é a tua direção de hoje? Me dá sensibilidade. Ouve a palavra dele, ouve um devocional. Ah, pastor, eu não tenho tempo, eu não consigo parar para ler, mas eu vou pedalando para a escola, eu tô cozinhando ali, né? Ah, eu tô arrumando as crianças. Coloca um podcast cristão, coloca uma palavra no YouTube, vai ouvindo, vai ouvindo. Opa, daqui a pouco tu vai ler, mais tarde tu vai ter tempo, tu vai ler a palavra. Meu Deus, é exatamente aquilo que eu ouvi hoje. Então, seja sensível à voz de Deus, obedeça aquilo que o Senhor falou ao teu coração. Ó, aquilo que eu falei antes, Deus não irá falar algo novo enquanto você não obedecer aquilo que foi declarado anterior. Maravilhosas, essas são as 5 chaves para a gente conseguir ouvir a voz de Deus, tá? Estar alinhada à voz do Espírito de Deus. Pertencimento, saber quem eu sou. Relação, eu só vou saber conhecer alguém diante a um relacionamento. Deus é Deus relacionável. Terceiro, reconhecimento. Através do relacionamento, eu consigo ter sensibilidade e reconhecer a voz. No meio de uma multidão, se alguém do meu convívio falar, eu vou conseguir definir, identificar, reconhecer a voz. Quarto, reverência, né? Ter o quê? Um coração disposto, né? A temer, a alinhar, a honrar aquilo que me foi liberado. Estar disposta a ouvir e a obedecer. Ouvir e obedecer. Não adianta somente eu ouvir e não obedecer. Deus está chamando eu e você para ter uma vida de intimidade com Ele, reconhecendo quem nós somos e ouvindo a sua voz. As ovelhas ouvem, reconhecem e seguem. As filhas, elas ouvem, obedecem e elas permanecem nele. É necessário esse momento de permanecer em Deus, porque Ele estando em mim e eu estando nele, nós dois somos um só. Eu sou reconhecida por Deus, eu sou reconhecida no mundo espiritual, eu sou reconhecida no céu. Eu sempre brinco aqui em casa. O meu stories no céu tá ok, porque é o meu momento do devocional, é o meu momento com Deus, é o momento que eu escolho obedecer a Deus mesmo não querendo, mesmo não compreendendo naquele momento, mas se o Senhor diz, Ana, quietinha, eu tenho que obedecer. Então, mesmo que eu não queira, eu preciso. Nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela diz, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ela não se refere somente ao ato de ouvir a voz de Deus, mas sim de um ato de resposta ativa à sua liderança, que implica em confiança e reconhecimento na voz de Deus. Quando ele fala, eu as conheço, né, ele está dizendo o quê? Intimidade. Então, quando o Senhor diz que ele nos reconhece, eu estou nele e ele está em mim. O verdadeiro discipulado, ele é caracterizado pelo ato de seguir, não sobre crença, mas sim obediência e compromisso. Deus está chamando eu e você, mulher, para nós sermos alinhadas à voz do Espírito de Deus. E hoje são 5 chaves preciosas: pertencimento, relacionamento, né, relação, reconhecimento, reverência, ouvir e obedecer. Então, esse é a nossa ministração do nosso terceiro dia. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos ser mulheres dispostas a ouvir. Então, qual é o nosso desafio? Parar. Respirar. Para um pouquinho. Vai lá, assim, ó, para.
Para tudo. Respira e diz: Senhor, o que o Senhor quer falar ao meu coração no dia de hoje? O que o Senhor quer ministrar à minha vida no dia de hoje? Esteja sensível à voz do Espírito de Deus. Há um tempo que o Senhor está chamando eu e você para estarmos alinhadas à sua voz. Que Deus abençoe a sua vida. Silencie a sua voz. Pegue um papel e uma caneta e diga assim: ore, Senhor, qual é a tua direção para a minha vida? Qual é a tua direção para o meu dia de hoje? Silencie, silencie, respira, deixa ele falar o teu coração. Ore, é uma oração que eu sempre faço. Senhor, silencia as minhas vozes interiores, que eu possa me concentrar somente na tua voz. Fala comigo e direciona. Eu quero te ouvir. Aleluia. Essa é a nossa oração. Senhor, silencia meus medos, as minhas inseguranças, as minhas vontades. Silencia e me deixa ouvir somente a tua voz, a tua direção. Eu quero andar no caminho que tu tens para mim. Eu não quero andar nos caminhos dos meus achismos. Eu não quero caminhar nos caminhos que eu acho que deve ser, da forma que eu penso. Não. Eu quero andar, Senhor, na tua direção, na tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, ela é agradável e, acima de tudo, ela é perfeita. Me ajuda, Senhor, a te ouvir, em nome de Jesus. Maravilhosos, Deus abençoe. Amanhã nós estamos no 4º dia, eita glória, 4º dia, e amanhã é alinhada com a palavra. Tá muito bom. Vocês não têm noção, ó, são 21 temas preciosos. Vamos junto, alinhadas com o Senhor Jesus, alinhadas com o céu. Maravilhosa. Beijo, amo vocês.